Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir sobre o que eu e você devemos fazer hoje. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o seu like, isso é importante para que a gente leve essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela. Vamos estar orando juntos pelos nossos irmãos. O que eu e você, como cristãos, devemos fazer hoje? Sabemos os tempos em que estamos vivendo. Jesus está às portas, estamos às margens de Canaã, só tem o Jordão para atravessarmos. Jesus está voltando. E o que eu e você devemos fazer hoje para que Jesus volte o quanto antes? 2 Crônicas, capítulo 32, do verso 2 ao verso 8. 2 Crônicas 32, verso 2 ao verso 8. Vendo Ezequias que Senaqueribe vinha e que pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou com os seus oficiais e os seus comandantes do exército, para que tampasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tampou todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Então ele se fortificou, reparou todo o muro quebrado e levantou torre sobre ele. Fez outro muro por fora, fortificou os terraços de apoio na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou-os assim na praça da porta da cidade e disse-lhes ao coração: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois conosco há um maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar a guerrear as nossas guerras. E o povo recuperou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Que a gente vê nessa história, o povo assírio estava indo enfrentar Judá, eles estavam indo sitiar a cidade. E o que Ezequias fez, e é uma lição para nós hoje, é justamente isso. Ele confiou em Deus, claro, obviamente, nós vimos no final, eles vêm com um braço de carne, mas nós temos Deus ao nosso lado. Mas ele não apenas confiou em Deus, ele fez tudo aquilo que estava ao alcance dele. Ele fez o possível para que Deus fizesse o impossível. Então ele se preparou para a guerra, ele se preparou para a batalha, ele fortificou a cidade, ele estruturou o exército, colocando capitães ali e animou o povo. Eu e você hoje estamos em meio ao grande conflito, a batalha entre o bem e o mal. Temos uma decisão a fazer e devemos nos preparar para que essa decisão seja a decisão correta, a decisão ao lado de Deus. Eu e você temos de ter certeza de que estamos trilhando os caminhos que Deus quer que trilhemos. E temos uma missão. Vamos ler agora todos esses textos que vamos ler. Profetas e Reis, capítulo 28. Ezequias subiu ao trono, determinado a fazer tudo o que tivesse em seu poder para salvar Judá da sorte que estava tocando o reino do norte. O reino do norte era o reino de Israel, que estava sempre vindo rei após rei, um pior que o outro. Começou com Jeroboão, quando instituiu ali o culto aos bezerros de ouro, quando houve a separação do reino de Judá e reino de Israel, e foi um atrás do outro pior. Aí a gente lembra de Acabe, e agora, por último, se eu não me engano, era Jeroboão novamente, Jeroboão II. Ou não lembro, enfim. Esse último reino que veio lá em Israel foi dominado pela Síria, foram levados cativos, porque negligenciaram completamente a vontade de Deus, tinham colocado Deus de lado e fizeram ídolos a eles, estavam adorando esses ídolos, estavam totalmente idólatras e fazendo e seguindo a esses deuses, ao Deus dará completamente. Estavam abdicando aquilo que era a vontade de Deus, eles sabiam qual era a vontade de Deus,
compreendiam, mas haviam abandonado. E Ezequias veio com a missão de não permitir que o seu reino, o reino de Judá, seguisse o mesmo caminho do reino de Israel. As mensagens dos profetas não davam margens às meias medidas. Unicamente mediante a mais decidida reforma seriam enviados os juízos aos impenitentes. Então, Ezequias sabia que ele tinha que fazer uma reforma urgente, uma reforma decidida. Não era uma meia reforma, era uma reforma completa. Devia começar de cima, por ele, que era o rei, para baixo, para que o povo pudesse compreender que todos deveriam se submeter à vontade de Deus. Uma reforma para todos. Era esse um tempo para ação imediata. Ora, e o tempo que nós estamos vivendo, Jesus está voltando, não é um tempo exatamente igual, de ação imediata? Os sacerdotes agiriam com rapidez, conseguindo a cooperação de outros de seu número, que não haviam estado presentes durante essa conferência. Empenharam-se de coração na obra de purificar e santificar o templo. É o momento que eu e você temos de ação imediata, temos de tomar essa ação de reforma espiritual, de purificar-nos a nós mesmos e nos santificarmos como templo do Espírito Santo. É um tempo que eu e você devemos buscar cada vez mais a Deus, nos santificar cada vez mais, nos purificar cada vez mais. Cada dia, de glória em glória, passo a passo, andando em direção a Cristo. Nunca retroceder. Deus havia sem dúvida preparado o coração dos chefes em Judá para liderarem um decidido movimento de reforma, a fim de que a onda de apostasia pudesse ser detida. Ou seja, os líderes começaram fazendo a reforma decidida, porque o povo já estava totalmente apostatado e estava avançando cada vez mais. Então, apenas agindo de fato, com o esforço imediato, com decidida vontade de mudar, eles poderiam conter isso, começando por eles mesmos, e o exemplo deles iria sendo propagado, até porque eles estavam em destaque, em posições de liderança. Por intermédio de seus profetas, ele tinha enviado ao seu povo escolhido mensagem após mensagem, de ferventes rogos, mensagens que haviam sido desprezadas e rejeitadas pelas 10 tribos do reino de Israel, agora entregues ao inimigo. Mas em Judá ficou um piedoso remanescente. A esses os profetas continuaram a apelar. E hoje, quando nós olhamos para dentro da igreja, eu sei que você vê algumas coisas erradas, você vê que algumas coisas a gente fica triste em ver como está se tornando, algumas músicas que vêm aparecendo dentro da igreja, algumas atitudes que são tomadas. Vez após vez nós olhamos e vemos com tristeza, e às vezes alguns irmãos podem chegar a pensar: será que essa igreja vai cair? Será que estou realmente na igreja verdadeira? Será que esse é o povo remanescente? Mas nós vemos aqui que dentro do povo de Deus, dentro dos reinos do norte, que havia sido totalmente já apostatado e perdido, mas dentro do reino do sul ainda havia alguns remanescentes. E sim, hoje dentro da igreja há alguns remanescentes que são chamados, que são apelados por essas mensagens para serem transformados e serem exemplos para os que estão lá ainda mornos, mas meio aqui, meio ali, aonde Deus está a ponto de vomitar verdadeiros laodiceanos no tempo de Laodiceia. Ao darem os líderes início a uma reforma, uma multidão do povo cansada da servidão do pecado estava pronta para responder. E eu e você devemos ser esses líderes, devemos ser essas pessoas a dar o exemplo. E aqui eu tenho uma coisa que eu e você, não devemos esperar que os nossos pastores, ou os líderes de departamento, os próprios líderes da igreja, ou associação, união, divisão, não devemos esperar ninguém para que essa reforma aconteça, não devemos esperar que eles façam a reforma para que nós sejamos animados. Eu e você que estamos buscando, estudando a palavra de Deus, devemos ser o remanescente, devemos ser aqueles que vivem a mensagem. E eu tenho um testemunho sobre isso, de uma coisa que aconteceu comigo. Eu não sei se eu já cheguei aqui a contar no canal. Quando eu me batizei lá em 22 de julho de 2012, eu sabia que a partir daquele momento eu não deveria tomar mais Coca-Cola porque tinha cafeína e sabia que fazia mal, mas continuei tomando os outros refrigerantes. Em agosto daquele mesmo ano,
na empresa que eu trabalhava entrou um novo funcionário. Eu trabalhava em loco, eu trabalhava no escritório e esses funcionários eles saíam mais para a rua. E eu levava minha marmita para comer lá e normalmente eles comiam fora porque ficavam na rua. E aí uma vez eles chegaram voltando de lá falando: fulano de tal, Alexandre, não toma refrigerante porque faz mal. E estava todo mundo lá almoçando, comendo as coisas deles e ele não foi o único que não tomou o refrigerante ali. A coisa normal, comum. E aí eu pensei comigo, se uma pessoa, nesse tempo eu não conhecia a reforma de saúde como eu conheço hoje, apenas sabia que deveria cuidar da saúde e que certas coisas como refrigerante não deveriam ser tomadas. Aí eu pensei comigo, se eu, que sou um cristão, conheço a verdade, tenho que cuidar do templo do Espírito Santo, não estou fazendo isso, uma pessoa de fora está fazendo, que vergonha para mim. A partir daquele dia eu nunca mais tomei refrigerante. Então, não precisa esperar que as pessoas dentro da igreja, hoje se você foi provavelmente em alguma reunião da igreja, como eu já fui, você vai ver lá refrigerante. E inclusive uma vez eu tomei enganado, as pessoas falaram que era o suco de tangerina e era uma Fanta nova que ninguém sabia. E depois eu vi o rótulo lá, é a última vez que eu tomei enganado. Mas eu e você, como povo de Deus, verdadeiros cristãos, devemos fazer a reforma hoje, não esperar para que as pessoas, os líderes, façam alguma coisa para que eu e você sigamos. Eu e você devemos ser os líderes, o remanescente de Deus, fazermos as reformas necessárias hoje, para que possamos influenciar as pessoas à nossa volta. E muitas vezes, através do nosso exemplo, vai vir um pastor, um líder de igreja que estudou há muito mais tempo, que está batizado há muito mais tempo. Nossa, aquele irmão que não estudou o que eu estudei, que não está tanto tempo na igreja como eu, está fazendo aquilo porque eu não faço. E assim, da mesma forma como eu fui com o refrigerante, esse líder pode vir a seguir o bom exemplo e a voltar e a mudar e fazer a reforma em sua vida também. Eu e você devemos fazer a reforma e não esperar que outros façam. Deus havia aceito os que com o coração quebrantado haviam confessado seus pecados e com resoluto propósito haviam voltado para Ele em busca de perdão e auxílio. Todos aqueles que estavam ali em Judá fizeram essa reforma. Se a gente fosse ler mais desse capítulo de Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, se eu falei Patriarcas e Profetas, falei errado. Profetas e Reis, capítulo 28. Se a gente for ler mais desse capítulo, nós vemos lá que eles saíram e eles destruíram todos os altares e deuses pagãos que eles tinham ali, jogaram tudo no rio, porque a reforma começou por uma pessoa decidindo seguir a vontade de Deus. E as outras pessoas viram o exemplo e começaram a seguir. Eu e você hoje temos uma atitude a tomar, uma coisa a fazer. Precisamos fazer hoje uma reforma em nossas vidas, para que possamos ser um bom exemplo aos nossos irmãos, para que possamos levar a mensagem, não através de palavras, não através de livros, mas através das nossas próprias vidas. Espero ter ajudado os irmãos com esse conteúdo. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários. Os pedidos de oração também nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor nos ajude a fazermos uma reforma em nossas vidas, Senhor amado. Te pedimos que o Senhor nos conduza e que estejamos preparados para tudo, confiando que o possível que está nas nossas mãos faremos e o impossível o Senhor fará. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.